Estava falando agora da questão do cinema de Hong Kong, estava famoso. Eu acho que isso talvez seja interessante passar um pouco, fazer uma contextualização um pouquinho do que era, né, aquele cinema do começo dos anos 90. O cinema de Hong Kong, e principalmente o John Woo, que tinha estourado na época, né? Agora a gente pode perder de vista a maneira como o cinema do John Woo era cultuado na época, e esse negócio das armas sendo miradas, fazendo um triângulo e às vezes até um quarteto ali de armas apontadas para a cabeça uns dos outros, é muito do John Woo. Já existia em filme B americano, enfim, mas o John Woo fazia isso em quase todos os policiais, né? Ele gostava dessa ideia e da relação também que John Woo explorava, o Tarantino nem tanto, mas da relação de duplo entre o bandido, o principal bandido, e o policial que vai ao encalço dele. Mas principalmente eu vou retomar a comparação com Howard Hawks, e eu acho que dessa vez a gente ainda não, se bem que o Mauro já falou de Led Zeppelin, lá em Brasília a gente terminou o debate falando de Led Zeppelin, dessa vez a gente já começou falando de Led Zeppelin. Então é um pouco isso, ele puxa referências, o Tarantino faz com que a gente puxe outras referências, né? É uma característica do cinema dele, ele parece que chama isso o tempo todo, até o ponto de nos últimos filmes chegar a ser uma coisa até em alguns momentos incomoda, principalmente no Django e no Bastardos Inglórios, porque são filmes mais históricos. Pela primeira vez ele sai daquele registro, o tempo do mundo do Tarantino, não é um registro histórico, não é um registro que se passa em nenhum tempo, é um registro ao mesmo tempo contemporâneo e ao mesmo tempo uma época que só existe nos filmes do Tarantino. Mas como ele retoma algumas coisas do Hawks, essa ideia do ser profissional, e para mim também uma ideia de repetições, como ele faz repetições entre os filmes, conexões entre personagens, algumas falas que se repetem. O Hawks gostava muito de brincar com isso. E o principal, a meu ver, que o Mauro foi um dos primeiros que eu vi comparando o Tarantino ao Hawks, e na verdade eu concordo plenamente com essa comparação, e eu vejo a principal característica, talvez, seja desses diálogos que parecem que ligaram uma câmera ali e está captando pessoas, uma câmera escondida, né, vale dizer, que está captando ali o que as pessoas estão conversando. O Hawks era perito nisso. Vocês pegam filmes como A Beira do Abismo, em que há uma ligação, né, a Lauren Bacall e o Humphrey Bogart vão fazer uma ligação e tem um engano, mas eles começam a sustentar esse engano, né? Vou passar para o meu pai. Não, é minha filha, eu vou passar para ela. E começam a sustentar até por uns 5 minutos, fica esse diálogo totalmente surrealista, uma digressão muito forte. Num filme também chamado A Noiva Era Ele, eu acho que esse é mais difícil de terem visto, não tem DVD no Brasil, mas é um filme primoroso, de 49, com Cary Grant e Ann Sheridan, está repleto de diálogos desse tipo. E vale lembrar que nada que o Tarantino fez, por mais talentoso que ele seja, e eu considero um cineasta bem talentoso, nada é novo, ele se apropria de outras coisas. De certa forma tem uma mistura nova e um certo frescor nessa apropriação, mas ele se apropria de coisas que já existiam no cinema em outros tempos. E eu vou, por isso, chamar um texto, recomendar talvez para quem que quiser ler, um texto, eu não lembro agora como é que é o nome em inglês, mas que fala do cinema da alusão. Eu acho que é The Future of Allusion, do Noel Carroll, um crítico cinema, principalmente americano. E ele escreveu esse texto em 1982, e ele fala da prática da alusão, que era muito comum no cinema da época e no cinema dos anos 70. E ele citou essa prática, a gênese dessa prática, nos anos 50, quando começaram a proliferar escolas de cinema e uma cinefilia muito forte em alguns países, sobretudo na França. Essa cinefilia forte, que deu numa crítica igualmente forte, a gente pode citar o exemplo da Cahiers de Cinéma, a grande revista francesa, que ainda existe, e as escolas do final dos anos 50 que vão dar em alunos que a gente conhece até hoje, Francis Ford Coppola, o Scorsese,
Roger Corman, Bogdanovich, De Palma, essa geração de cinéfilos criados em escolas de cinema, que começaram a fazer filmes a partir dos anos 60. Começou-se a pensar na história do cinema de maneira muito mais forte nos anos 50. Nos anos 60, havia já um público que estava ciente dessa história do cinema, acompanhava a história do cinema e, por isso, entendia as alusões que eram feitas pelos cineastas a essa história. Então era muito comum você ter filmes que citavam outros filmes, porque isso criava uma relação que facilitava o envolvimento do espectador com o filme. O espectador ia lá, via o filme, reconhecia que tal determinada cena ou determinado diálogo era de um outro filme, e acabava, existia já essa simpatia imediata. Eu reconheço isso de tal filme. Isso era bem comum. E começou a se tornar muito comum nos anos 70, Scorsese voltando ao Rastros de Ódio, ao Rio Bravo, a Cassavetes, o De Palma voltando a Hitchcock, talvez seja o exemplo mais gritante, né? O Coppola voltando ao Michael Powell e o American Express Burger, que são dois cineastas da Inglaterra. Enfim, Bogdanovich voltando ao Hawks também, né? E a gente pode fazer uma ponte em que o Hawks, para chegar ao Tarantino, passa pelo Bogdanovich, né? Existe essa possibilidade, porque o Tarantino obviamente viu muitos filmes do Bogdanovich, e o Bogdanovich era um dos grandes herdeiros do Hawks, né? Tanto o Bogdanovich como o John Carpenter. Então, esse cinema de alusão, que era muito comum, e em 82 era totalmente... estava na crista da onda, com os gêneros voltando, o Corpo Ardente, filmes do Lawrence Kasdan, vai desembocar no Tarantino com uma exacerbação dessas alusões, uma exacerbação do cinema referencial, que vai ser num nível delirante até, porque ele vai citar filmes de todas as maneiras que a gente pensar, e já no começo da carreira, né? E também, claro, a relação óbvia que é começar com um filme de gangster. O Hawks não começou bem com um filme de gangster, mas ele fez dois dos três primeiros filmes falados dele, que foram quando a reputação dele cresceu, são filmes ligados, de certa forma, ao universo do crime. E o Scarface, que é o terceiro do filme falado dele, terceiro ou quarto, eu não lembro agora se tem mais um em 31, está bem evidentemente inserido dentro do gênero filme de gangster, né, do Criminal Code, que é o filme antes também. Então esses filmes vão ser, claro, uma referência bem notável do Tarantino, do cinema do Tarantino nesse começo. Ele chega ao Kill Bill, a meu ver, para mim, Kill Bill é quando ele consegue um intento um tipo de cinema, de musical, comandado pela música e pelo sabor de canções, que ele tentava desde do Cães de Aluguel. Vocês viram K-Billy, né, o programa de rádio que meio que amarra toda a história, né, que vai aparecendo em alguns momentos. No Pulp Fiction, claro, a gente tem uma coletânea pop bem eclética, ele foge um pouco disso, mas no Jack Brown a gente já tem uma música do Bobby Womack, que é a música tema da personagem da Pam Grier, e aquela música do Delphonics que vai selar esse amor entre o personagem do Robert Forster e a da Pam Grier, né? E no Kill Bill ele consegue, ao meu ver, a façanha de fazer um verdadeiro filme, álbum conceitual, ou melhor dizendo, um álbum conceitual em forma de filme, em que as faixas correspondem a sequências. Existe o lado A, que é todo experimental, com barulhos de faca, a briga dela com a Vivica Fox, barulhos de vidro quebrando, depois entra uma fase mais blaxploitation, com ela procurando o carro, e entra aquela faixa mais balançada, mas é tudo meio calculado para ter um ritmo musical com cadências e acelerações típicas de um álbum conceitual, né? A gente pode pegar a Pink Floyd como exemplo, ou enfim, The Who. São vários os álbuns conceituais, mais de pop rock, que é a praia do Tarantino, né? Ele também se apropria muito bem do country e do soul.
E no Kill Bill ele consegue essa proeza, realmente. Você vê que em alguns momentos é a música que está comandando a emoção e é a música que está comandando o ritmo do filme. E é por isso que eu faço uma divisão um pouco inusitada na obra do Tarantino. Claro, a gente lá em Brasília, a gente lembrou a obra dele, a carreira dele pode ser dividida de várias formas. Existe a mais óbvia, que é deixando o Kill Bill, né? Os dois Kill Bill e o Death Proof como como um miolo, um intervalo na carreira dele, e depois ele passa para os filmes históricos. Mas eu faço uma divisão que é bem de crítico, que é bem, enfim, de idiosincrasia de um crítico, vocês me perdoem até por isso, mas que eu não consigo evitar, que é a do quando ele tinha o domínio do ritmo, que é até o Kill Bill 1, e por isso eu me valho dessa separação. Eu gosto de separar o 1 do 2, eu sou um dos poucos que gostam disso. O Marcos já, eu sei que não, que é favorável à união dos dois filmes, mas eu gosto de justificar a separação justamente por isso, porque o Kill Bill 1 é um álbum conceitual, ou seja, é um filme todo sensorial para os sentimentos, é um filme, para os sentimentos não, para os sentidos, na verdade, é um filme todo que a gente sente, a gente não vai lidar com ele de forma racional, a não ser numa segunda instância. E o Kill Bill 2 já entra numa história mais direitinho. O Jack Brown, ele usa esses problemas de ritmo em favor do filme. Ele praticamente, que é também uma visão de crítico, mas enfim, ele se apropria dessa ritmia e faz disso a força do filme. Isso ele não conseguiria mais fazer. E a gente pode reparar, o Kill Bill nem tanto, o Kill Bill, a meu ver, cai um pouco nas cenas com o Michael Madsen, que é o irmão do Kill Bill, que é o irmão do Bill no filme. Por algum motivo que é difícil de só uma análise mais detalhada, mas tem a ver com duração de planos, com o tempo do corte que chega um pouco depois, enfim, com coisas mais de mise-en-scène e de decupagem. Mas nos outros três, tanto no Django como no Bastardos Inglórios e no Death Proof, a gente percebe um problema de ritmo, sobretudo na segunda metade desses filmes. A gente percebe que cai, que ele já não controla mais tão bem. E a ausência da montadora principal dele, a Sally Mank, no último filme, a meu ver, não significou tanto, porque o Django tem praticamente os mesmos problemas do Bastardos Inglórios. Ainda são filmes muito talentosos, ainda são filmes que a gente revê com prazer. E isso é raro. São filmes que a gente percebe como problemáticos, a gente identifica ali problemas sérios de estrutura, enfim, de direção, mas a gente revê com prazer. Então isso é interessante, isso, a meu ver, é uma prova do talento do Tarantino. Faz com que eu espere mais dos filmes futuros dele. Não sei se eu já falei demais, queria só falar um pouquinho das entrevistas dele. Ô Sérgio, deixa eu intervir. Eu estava pensando... Acho que é a mesma interrupção. Não, mas assim, para mim a diferença entre como se chama, entre Kill Bill, entre o Bastardos Inglórios, que eu acho uma obra-prima, e o Django, é como entre Valdívia e, Gerson. Eu acho que é uma diferença... Eu entendo. Agora eu pensei da segunda parte, concordo nos dois filmes. Mas a diferença é do Nadal pro Ferrer, não, sabe? Uma coisa assim... Do Kill Bill 2 pro... Não, do Kill Bill 2 e do Bastardos, que acho dois filmaços, com o Django... Assim, é muito grande. Não, mas isso é mas eu concordo que a segunda parte de ambos os filmes tem dá uma... E do Death Proof também, eu acho que na segunda parte E que aí, enfim, eu coloco esse filme em outro lugar, é mais uma piracia, mas também concordo. Enquanto que no Jack Brown, você quer dizer que, mesmo tendo problemas de ritmo, de certa maneira o filme tem um momento no final que retoma e vai e termina. Exatamente. Ele consegue amarrar os problemas de ritmo com muita habilidade. E o Kill Bill 2 eu acho muito superior também. Não é que eu acho os quatro filmes iguais. Mas certamente a cena do Michael Madsen, ele tem uma... tem uma barriga ali no meio, uma coisa... Sim. E claro, a maneira como ele se aproxima do desagradável em vários filmes, né? Uma Turma Enterrada Viva é algo muito desagradável de se ver. Enfim, a tortura, tanto nesse filme como no Pulp Fiction, lá no porão da loja, o Zed, enfim, ele se aproxima, o Django, né, a tortura dos cachorros, o homem dilacerado pelos cachorros, ele se aproxima mesmo, ele está ali no limiar do desagradável, né, se arriscando a perder o espectador.
E eu só queria encerrar para falar das entrevistas dele, que ele andou... A gente tem que separar um pouco a pessoa Tarantino do cineasta, né? O cineasta é muito talentoso, tal, pode ter alguns problemas nos últimos filmes, mas ele fala umas besteiras que não dá para deixar em branco, assim. Por exemplo, o cineasta, quando fica velho, piora, vai ficando velho e vai piorando. Usar isso como regra, tudo bem, existem casos assim, existem inúmeros casos assim, mas existem inúmeros casos que provam o contrário. Enfim, o John Ford, falar que o John Ford é racista, enfim, acho que ele não viu os últimos filmes do John Ford, né, que justamente é quando o John Ford, a partir do Rastros de Ódio, ele adquire uma liberdade e uma noção de cinema que ele já não deve mais nada a ninguém. Ele está ali falando, eu vou fazer os filmes para me divertir, e faz verdadeiras obras-primas nos anos 60, né? Culminando com o Crepúsculo de uma Raça, que é um filme totalmente pró-índio. Maravilhoso. É maravilhoso, é o penúltimo filme dele. Só não é o antepenúltimo, porque o Ian Cassidy ele passou para o outro, né? O Ian Cassidy é antes, não lembro agora. Enfim, as datas me fogem agora, me escapam. Mas o Crepúsculo de uma Raça, que é de 64, mostra que John Ford não era racista. E de certa forma o Rastros de Ódio também. Porque aquele personagem do John Wayne, não sei se vocês estão com o filme fresco, ou se todos viram aqui, é um filme essencial, enfim. Aquele personagem do John Wayne, ele é muito admirador da cultura comanche, da cultura dos índios. Então, esse ódio que ele tem pelos índios é uma coisa meio ambígua, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Então, falar simplesmente que John Ford é racista é um troço tão leviano que eu acho que não dá para levar muito a sério. Então, tem que separar essas duas coisas. O Tarantino, das entrevistas, às vezes fala coisas muito interessantes, às vezes fala besteiras homéricas, e como cineasta, ele continua sendo um cineasta muito interessante, apesar de estar num momento assim que não sei se ele tem um domínio certo do que ele tem, do que ele quer fazer, enfim. Talvez ele tenha esse domínio do que ele queira fazer, mas ele talvez não esteja fazendo tão bem, a meu ver, né? O papel de um crítico, novamente. Esse é o verdadeiro fascínio que o Tarantino tem com a cultura negra e com os afro-americanos, o que tem lidado por várias polêmicas, para cima e para baixo, até porque os americanos são muito estritos com isso, e Tarantino enfim, negro ele não é, mas ele gosta muito dessa temática, do sotaque, do jeito, e identifica muito os anos 70, que é uma época que marcaram ele, a época da infância, isso, e é verdade, são certamente os anos 70 uma era da irrupção e da popularização, concordam, dos negros na música americana, no cinema, que é Muhammad Ali, Cassius Clay, quando eles são aceitos, digamos, pelo sistema, né? De uma maneira pop, não os anos 60, que aquilo mais identificou com uma revolta política. Tem muito mais para falar, mas enfim, a ideia é justamente abrir um pouco para o debate. E a questão da tortura, né? São esses momentos de tortura, de violência, a famosa cena da orelha, aí já é o que eu chamaria de pequenos elementos exploitation, né? De extrema crueldade, que eu coloquei no meu livro, que eu chamava isso de momentos exploitation. São momentos onde geralmente os filmes de Tarantino eles nos sacodem sensorialmente, né? Eles são momentos de violência extrema, que alguém poderia chamar de gratuita, onde ele realmente ele liga seu cinema ao cinema dos anos 70, a uma dos cinemas que ele cultua, que é o cinema exploitation, onde sempre tinha um pouco mais de drogas, de sexo e de violência, e sendo americanos preferem obviamente mais a violência do que a censura e os filmes oficiais naquela época podiam aceitar, né? Isso tem até o Django, cenas desse tipo, e obviamente é o caso do Bastardos Inglórios, cada vez que mata um nazista, etc, etc. Eu anotei várias coisas mais engraçadas, anotei um lápis em cima de uma outra anotação, é interessante. Bom, os palavrões, tem muita agressão verbal, concordam, muito incorretamente politicamente, coisas sexuais pesadíssimas, muito engraçado, mas pesadíssimas. Acho que é só uma questão de ir quebrando as fronteiras, né? Um humor negro e quase mórbido, né? Piadas pesadíssimas de homofóbicas, de negros, de mulheres, ele não respeita judeu, enfim. Tá, o filme sempre tem esse frescor e essa coisa de se atirar, concordam que tem o primeiro filme, né? Depois o cara vai fazer um filme com 50 milhões e não pode colocar essas piadas porque
vem o editor, vem não sei o que, a zona, não tinha também tanta essa coisa de correto, né? Mas também o fato de que ele não estava lidando com mais do que $1 milhão, $1 milhão e pouco, que agora não seria mais do que 3. Mas isso é uma coisa que não chama atenção e não choca hoje em dia. Já na época chocou muito, né? Como chocou muito a grande parte da crítica mais tradicional, que as pessoas rissem na cena da orelha, né? E nisso Tarantino até se remontava ao Kubrick para se desculpar. E depois pequenas referências pós-modernas de Charles Bronson, de Lee Marvin, sempre anos 70, né? Doris Day, que não é o caso, anos 50, mas qualquer um que estava vivo nos anos 70, Doris Day estava por aí, né? Enfim, Chacrinha, essas coisas. Dillinger, e sempre alguma que outra pode ser mais americana, como Dillinger, mas enfim. Que são bastante universais, né? Os americanos, realmente o Tarantino é um cineasta americano por excelência, ele faz esse tipo de cinema porque, obviamente, para ele, quem nasce e vive em Los Angeles e quem é cineasta americano, é muito mais fácil você trabalhar com todo o universo, com de referências cinematográficas, porque cinema americano, gostando ou não, é a referência do cinema industrial por excelência, e ele pode citar Charles Bronson, blá blá blá, sem parar. Um cineasta brasileiro, argentino, os uruguaios, ou boliviano, não se fala, mas qualquer outro cineasta que não seja de uma cinematografia central, ele não pode começar a citar Chacrinha e Reginaldo Farias e Fagundes, porque em outro país não vão nem saber quem eles são, concorda? Mas, se bem que agora com a Rede Globo isso é relativo. Mas um cineasta realmente como Tarantino, ele pode e ele faz realmente uma festa com isso. Enfim, tem outras coisas. Eu acho que tem, para mim, claramente uma linha muito próxima entre o lugar que ele ocupa, ele e os irmãos Coen, o Almodóvar, né, com cineastas pós-modernos como excelência. No Brasil, eu acho interessante, como antecedente, um cineasta muito interessante, que é o Sganzella, excelente cineasta, que acho que tem mais de um filme que nos lembra isso. Enfim, a herança que ele tem notória nesse filme, você vê a herança, a Rua Roxy, filme de crime, algumas cenas enormes e muito longas que nos lembram alguns procedimentos do Jean-Luc Godard, a câmara essa que oculta, enfim, a influência do Sergio Leone, que vai aparecer mais claro no Pulp Fiction, mas que tem alguns enquadramentos que são citações específicas, né? Como quando a câmera vai para trás e aparece o Mr. Blonde, quando aparece propriamente Mr. Blonde, né? com aquela acho que comendo um ice cream, uma coisa assim, enfim, por aí vai. De vingança histórica, né? Então primeiro os judeus, depois os negros. Não sei se o próximo filme dele vai ser de novo uma fantasia de vingança histórica, mas só para matar. Os índios já falaram, né? Pode ser um filme de índio, sem dúvida. Não, e algumas pessoas na verdade incluem o próprio Prova de Morte nesse contexto, como um filme de revanche feminina, né? Como um personagem completamente misógino e que acaba sofrendo na mão de mulheres aparentemente indefesas. Então também seria um filme da vingança das mulheres. Mas eu particularmente prefiro, acho mais didático até, dividir a obra do Tarantino nessa primeira fase que a gente pode chamar de revisionismo do cinema de gangster, né? Que tem o Cães de Aluguel, o Pulp Fiction, o Jackie Brown. Essa segunda fase, que o que eu acho interessante da segunda fase do Tarantino, esse miolo aí, que seria os dois Kill Bill e o Prova de Morte, ou o que seria o Grindhouse, é justamente o fato de que é uma fase de fracasso, né? Por mais que eles não tenham sido fracassos absolutos de bilheteria, o Prova de Morte não fez uma grande bilheteria, o Kill Bill foi bem de bilheteria, mas eles não foram lançados como eles foram concebidos. Isso que eu acho interessante, quer dizer, eu acho que esse foi o momento mais ousado ou mais... Ele fez uma super grana, fez coisa de $200 milhões. Mas ele queria lançar como um filme só, e aí vai saber se Kill Bill de 3 horas e meia teria sido esse sucesso, né? Eu acho que o interessante é que não é a visão dele não foi concretizada. Sim. Quer dizer, a gente não conseguiu ver o Kill Bill como um filme só, nem o Grindhouse como um filme só. O que eu gostaria de deixar claro, eu gosto da divisão do Kill Bill, eu acho que ela se justifica por causa do Kill Bill 1. Porque para mim, se fosse um só, e ele já declarou isso, ia ser tudo cronológico, né? Muito mais cronológico, uma ordem cronológica dos acontecimentos, e obviamente toda a parte sensorial do primeiro filme não estaria tão forte, ia ser muito mais um filme enorme com a cara do Kill Bill 2. Tem uma coisa que me preocupa nessa segunda fase de Tarantino, eu particularmente gosto das três, mas uma coisa que é preocupante, que a gente viu o Almodóvar se perder completamente, que é esse momento onde o diretor se desconecta do mundo, né? Nós estamos conectados por razões muito básicas.
quer dizer, começa aí a pegar tudo quanto é mulher, fica rico, vai para fechar para aqui para cima, para lá, fica consagrado e começa a morar. A se achar gênio, né? Quer dizer, o caso aconteceu com todo mundo, de outra forma, com Glauber, com Almodóvar. E aí começam a acreditar em tudo que eles fazem. E Almodóvar, por exemplo, se afastou completamente da Madrid verdadeira, da movida espanhola, do universo gay madrilenho, se transformou num gênio com enxaqueca. E aí começa a perder pé, né? Quer dizer, muito a sala BIP, concorda? Muito secretário, muita... Isso, acho que tem um momento que fica, já não sabe mais o que inventar em termos de linguagem, que dá um pouco de... Né? Aconteceu com o Fellini também, um pouco dizer... Parece que a paixão pelo fazer cinematográfico se perde um pouco, né? É uma coisa mais automática. Pelo menos a relação entre cinema e o mundo, né? Não estou pedindo que seja de Sica, certamente não vai ser, né? Mas... Sabe, desconectado, né? Acho que até o Jackie Brown, ele está esse é um outro aspecto. Ele está discutindo os Estados Unidos, sempre está discutindo os Estados Unidos, inclusive o Jackie Brown é evidente. Depois o Jackie Brown quer saber, foda-se, já estou em outra, e vou pensar o cinema, que acho incrível, formalmente assim, mas tem um momento como se esgotar e só... Acho bem interessante o que você coloca de Kill Bill, em termos musicais dos anos 70, mas ficar só na forma, tem um momento que o cara não se perde, né? Aconteceu com o Glauber, quando ele pirou com a alegoria e começou a fazer de Leão de Sete Cabeças e essas porcarias, assim, umas coisas com todo respeito, né? Horroroso. Muito do Leão de Sete Cabeças. Eu achei que tenho que rever. Mas enfim, o Glauber mesmo como Tarantino, é maluco completamente. Então, um Glauber ruim sempre é muito interessante, né? Eu acho o Diffie fantástico. Mas o cara começa a surtar, e claro que era outro contexto também, ele era muito arriscado ideologicamente, muito puro, blá blá blá. Mas enfim. Eu queria só voltar para a questão das alusões, do cinema de alusão que o Sérgio mencionou aqui, como aquele cinema que começa a partir do momento em que tanto o público quanto os realizadores passam, né, a ter um domínio da história do cinema e os filmes passam a se referir aos próprios filmes e tal, que existe uma diferença fundamental, talvez, entre o Tarantino e a geração anterior dele, né, essa geração de cineastas cinéfilos, que ele admira muito, que ele também alude a esses cineastas, Scorsese, De Palma e tal, que enquanto esse pessoal veio da escola de cinema, o Tarantino foi autodidata nesse sentido, né? Ele é cinéfilo como esses caras, mas ele não tem uma formação acadêmica. É verdade. Largou antes de completar o colegial, foi balconista de locadora e tal. Então, a cinefilia que ele traz, eu acho que tem a contribuição dele é justamente trazer algumas referências cinéfilas que esses caras talvez não tivessem coragem de colocar. Isso é verdade, é muito menos reverente. Exato, para ele, no fundo, a formação dele. Hawks e Leone, ou Hawks e Corbucci, ou Hawks junta tudo. E Lucio Fulci, tá tudo na mesma. Quer dizer, ele tem para mim, a grande contribuição dele nesse... Castellari, quer dizer, ele amplia o leque de referências, ele traz o cinema... Os outros são um pouquinho mais almofadinha, né? Exato. Um pouco implicante, mas são um pouco. Sim, o Tarantino não tem problema de citar o filme de Kung Fu, ou os faroeste espaguete mais vagabundo, ou o terror italiano mais apelativo. E tem uma coisa muito legal que, né, ele não tem um plano de carreira, ele é muito pouco yuppie nesse sentido. No sentido é muito, nada a ver, mas muito Glauber nesse sentido. Agora, isso é um lado interessante, mas na época que ele chegou, né? Ele é realmente um maluco que se atira, e claro que tem um plano, mas não é esse cálculo que você vê na vida pessoal de outros, não vou citar Scorsese, que vocês vão ficar putos, mas sei lá, Spielberg, que eu com todo respeito detesto, eu gosto de provocar um pouco, detesto, George Lucas, quando ele é para prisão, e por aí, Coppola, todos esses, até Scorsese, tem uma coisa muito autoconsciente, a Scorsese desses todos eu acho mais pessoal, né, e eu lá mais interessante, mas Tarantino mais louco, né, para bem e para mal, né, tem que ser para bem e para mal, né. Não sei até que, né? O mais arriscado. Ele não se serve dos cânones do cinema, né? Aqueles cineastas consagrados do passado. Ele vai buscar referências de filmes que ele via na locadora, que tinha capa legal, de ação, e ele ia lá e adorava. Demorou muito para fazer. A formação dele é toda irregular nesse sentido e é legal. Isso é bem legal. Só para antes da gente abrir para a plateia, então, porque a proposta da mostra é justamente essa intertextualidade, essa possibilidade de ficar relacionando, de ficar procurando conexões entre os filmes, então até por isso que a gente tem uma programação de 50 filmes para um cineasta que dirigiu menos de 10. A gente tem, nesses
30 filmes que não tem absolutamente nenhuma relação com o Tarantino da mostra, a gente tem de tudo, tem justamente os grandes clássicos e tal. Então, queria deixar só aqui umas dicas, uma espécie de guia para quem quiser buscar as referências do Cães de Aluguel, que aliás é interessante como parece ser um filme com menos alusões dele, né? O Cães de Aluguel, eu fiquei até procurando mais hoje, e ele... essa segunda fase do Kill Bill e do Death Proof... Acho que é o filme mais roxiano dele. Exato. De Hawks, de Horror Hawks. O Kill Bill e o... Hawks, John Woo, a gente falou... Ele tem menos citações literais, a gente pode dizer, tem menos diálogos tirados, menos cenas... mais intrínseco. Mais intrínseco, exato. O Kill Bill e o Death Proof me parecem mais... quase que cena a cena tirada de uma outra cena. Outra viagem, claro. Existe até na internet, se vocês quiserem procurar, tem um vídeo em que alguém editou cena a cena assim, do Kill Bill, de onde foi tirado. Então você vê que a cena da neve veio do Little No Blood, ou a cena das sombras veio do Dragão Chinês, né? Enfim, tem vários... ele vai montando isso pra gente poder ver. Tem trechos do Suzuki, Seijun Suzuki, diretor japonês, não sei se... O Cães de Aluguel, isso tem menos, mas mesmo assim a programação da mostra dá uma chance para vocês se aprofundarem então, nas referências que foram dar no Cães de Aluguel. Então, obviamente, eu recomendo que vocês assistam os 2 filmes do Hawks que estão programados, o Onde Começa o Inferno, Rio Bravo, e o Jejum de Amor, His Girl Friday. Os 2 estão na mostra, os 2 são do Hawks, e vocês vão perceber como esses 2 filmes são importantes para o Tarantino. E aí, em questões mais pontuais, eu recomendo que vocês assistam Império do Crime, Big Combo, que é um filme de gangster dos anos 50, que tem uma cena de tortura policial, que vocês vão ver que é óbvia inspiração do Tarantino para essa cena de tortura que a gente viu no Cães de Aluguel. É uma autêntica obra-prima, o Império do Crime, e pouco conhecido, né? Chama de Big Combo em inglês. O The Killing, o grande golpe do Stanley Kubrick, também está na mostra, e o The Killing, o próprio Tarantino disse que estava tentando fazer com o Cães de Aluguel o seu The Killing. Também é a história de um grupo de bandidos que se reúne para cometer um assalto e tal. Então, esse tipo de filme que nos Estados Unidos chama de heist movie, né? Filme de golpe, a gente poderia dizer, mas filme de assalto talvez seja mais preciso em português. O The Killing é a espécie de planta desse tipo de filme, né? Então o Tarantino também seguiu bem à risca o que ele assistiu no The Killing. E uma curiosidade também, tem o Sequestro do Metrô, que está na mostra. É um dos filmes que a gente está esperando chegar em película do exterior, então provavelmente a gente vai conseguir fazer sessões extras. Não é a refilmagem, né, do Pelo amor de Deus, não é o filme do Tony Scott. É um filme dos anos 70, de 74, se não me engano, da onde porque nem chega a ser um remake, né, do Tony Scott, é só ele aproveita o mesmo gancho, né, de sequestrar um vagão de trem. E o que o Tarantino aproveita do Sequestro do Metrô é justamente os codinomes dos bandidos serem cores. Então, se vocês assistirem o Sequestro do Metrô, vocês vão pegar isso também. E tem um filme que não está na mostra, a gente não conseguiu incluir, mas vale a pena ir atrás, que é o filme que o Mauro se referiu, um filme de Hong Kong, um policial de 89, se não me engano, um pouquinho antes do Cães de Aluguel ser feito, que chama City on Fire. E que envolve também um roubo de joias, envolve um bando de assaltantes reunido, no qual um deles é um policial infiltrado. Então é um filme do Ringo Lam, que é um dos grandes diretores de cinema policial de Hong Kong. Também vale a pena ir atrás do City on Fire, então, enquanto alusões aí do Cães de Aluguel.